A guerra com o Irã finalmente chegou, e o que vou compartilhar com você hoje pode mudar tudo o que você sabe sobre esse conflito. Bem-vindo de volta à JNS TV. Foi um fim de semana histórico, e hoje, do abrigo antiaéreo, quero te mostrar por dentro por que exatamente lidar com o regime islâmico do Irã e apoiar uma mudança de regime é estritamente do interesse dos Estados Unidos. Porque está crescendo uma narrativa em partes de Washington e em várias plataformas de mídia de que o Irã é problema de outra pessoa, é uma questão de Israel, é uma questão regional, não nos diz respeito. Mas isso é falso do ponto de vista factual, intelectual e moral. Por 47 anos, a República Islâmica do Irã se definiu em oposição aos Estados Unidos, não apenas retoricamente, mas também de forma operacional. Esse regime matou centenas de militares americanos, financiou ataques que tiveram como alvo embaixadas americanas, planejou assassinatos em solo dos Estados Unidos, tentou sequestrar cidadãos americanos, disparou diretamente mísseis balísticos contra tropas americanas por décadas. Orquestrou ataques terroristas contra americanos e vem desenvolvendo mísseis balísticos intercontinentais e proliferando armas nucleares para criar uma bomba, tudo isso enquanto jura eliminar a América do mapa. Agora, isso não é uma disputa regional distante, é um padrão documentado de hostilidade ativa direcionada aos Estados Unidos. Então, ao ouvir que isso não diz respeito aos americanos, entenda o que estão pedindo para ignorar. Estão pedindo para você ignorar mais de 880 americanos mortos, ignorar os fuzileiros navais mortos em Beirute, ignorar a tentativa de assassinato de autoridades dos Estados Unidos, incluindo o próprio presidente. Isso parece colocar a América em primeiro lugar para você? Ou, mais precisamente, tolerar esses ataques do regime islâmico parece uma guerra sem fim para você? Ou tomar uma atitude decisiva para acabar com a ameaça realmente impede essa guerra sem fim? Porque quando você expõe a cronologia ano após ano, década após década, o que surge aqui não é um mal-entendido, mas uma campanha contínua contra os Estados Unidos e um regime que nunca abandonou seu objetivo ideológico central de destruir a América. Vamos analisar os registros. Em 1979, após um golpe violento para derrubar o Shah, revolucionários islâmicos tomaram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e fizeram 52 diplomatas americanos reféns por 444 dias. Esse não foi um ato isolado do regime, mas essencial para sua ideologia. O novo regime consolidou o poder, tendo o anti-americanismo como um valor central. Por isso, eles literalmente têm um museu dedicado aos males dos Estados Unidos. Você consegue imaginar se tivéssemos um museu inteiro financiado pelo Estado dedicado a mostrar como o Irã é maligno? Quer a gente entenda isso ou não, nos Estados Unidos, morte à América não é um grito de um grupo marginal. É uma linguagem institucional que definiu a identidade da Revolução. Depois vem os anos 1980. Em 1983, a Embaixada dos Estados Unidos em Beirute foi bombardeada. Mais tarde, naquele ano, o quartel dos fuzileiros navais foi bombardeado. Ambos os ataques foram realizados pelo Hezbollah, grupo terrorista criado e financiado pelo regime islâmico. E é aqui que a arquitetura de proxies começa a tomar forma permanente. O regime nem sempre dispara armas diretamente. Eles constroem redes que fazem isso, desde gangues criminosas até cartéis e grupos terroristas islâmicos como o Hezbollah em todo o mundo. E eles fazem isso desde o início. É por isso que a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, junto com o líder palestino Yasser Arafat, foi uma aliada próxima do Ayatollah Khomeini quando ele estava exilado no Líbano, planejando a Revolução de 79. É também o motivo pelo qual vimos terroristas da OLP atuando dentro do Irã durante a própria Revolução em 1979. Agora, avançando para a década de 1990, em 1996, o atentado às Torres Khobar na Arábia Saudita matou 19 militares americanos. Um tribunal federal dos Estados Unidos responsabilizou a República Islâmica do Irã, criando um registro legal de terrorismo estatal que resultou em mortes de americanos. Depois veio o Iraque. Após 2003, durante a atuação das forças americanas no Iraque, milícias apoiadas pelo regime islâmico introduziram novos IEDs, que autoridades americanas confirmaram terem origem ou apoio do regime do Irã. Na verdade, o Pentágono reconheceu que centenas de militares dos Estados Unidos foram mortos apenas no Iraque por forças apoiadas pelo regime islâmico. Agora avance para 2011. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou indivíduos de um plano para assassinar o embaixador saudita em Washington, D.C., em um esquema ligado a elementos da Guarda Revolucionária Islâmica, tudo em solo americano.
Agora veja bem, nem estamos falando ainda da lista de ataques que o regime orquestrou em outros países, do Reino Unido à Argentina e além, ou dos constantes ataques cibernéticos e esforços de subversão que o regime vem conduzindo há décadas nos Estados Unidos. Você esqueceu que a inteligência dos Estados Unidos apontou que o regime financiou, ao menos em parte, os protestos anti-Israel em campos americanos após 7 de outubro. Mas voltando à linha do tempo, em 2020 o regime lançou mísseis balísticos contra as forças americanas na base aérea de Al-Assad, no Iraque. Em 2021, o Departamento de Justiça acusou oficiais de inteligência iranianos de conspirar para sequestrar uma jornalista nos Estados Unidos. O plano envolvia tirá-la à força dos Estados Unidos e levá-la sequestrada para o Irã, onde enfrentaria morte certa. Em 2024, acusações federais relataram planos de assassinato por encomenda da Guarda Revolucionária Iraniana contra autoridades dos Estados Unidos, incluindo o presidente Donald Trump. No início de 2026, a mídia estatal do regime voltou a ameaçar abertamente o presidente Donald Trump, afirmando que desta vez a bala não vai errar. Agora vamos adicionar a questão nuclear a essa linha do tempo. Durante anos, o debate era supostamente sobre se o regime estava buscando capacidade armamentista ou apenas infraestrutura nuclear civil. Mas em meados de 2025, a AIEA informou que o Irã possuía mais de 400 quilos de urânio altamente enriquecido, a 60% de pureza. Grau militar é 90%. Esse enriquecimento está muito além de qualquer finalidade civil. Ao mesmo tempo, o regime restringiu o acesso e o monitoramento da AIEA em área-chave, criando lacunas de verificação sobre as quais a própria agência tem alertado repetidamente. Enquanto isso, altos funcionários dos Estados Unidos, como o secretário de Estado Marco Rubio, afirmaram publicamente que o regime desenvolve mísseis balísticos intercontinentais e retoma esforços no programa nuclear, atacado pelos Estados Unidos em junho do ano passado. Mas vamos analisar a presença regional. O regime se infiltrou no Iraque por meio de milícias como o Kataib Hezbollah e as Forças de Mobilização Popular. Na Síria, a Guarda Revolucionária Islâmica e forças afiliadas atuam ao lado, ou melhor, atuavam ao lado do regime de Assad e usam o país para construir bases militares na fronteira com Israel. Elas também contrabandearam armas e fundos para grupos terroristas na região por meio de seus esforços de colonização e ocupação na Síria. Agora, no Líbano, o Hezbollah, totalmente criado pelo regime, funciona como um estado dentro de outro estado e impede um futuro Líbano pacífico, que nós, como israelenses, adoraríamos ver. Enquanto isso, no Iêmen, os terroristas Houthis atacam navios dos Estados Unidos e Reino Unido e fazem reféns. Eles também pararam o transporte marítimo regional e internacional, arriscando vidas americanas no mar e elevando custos para os americanos comuns. Em Gaza, o Hamas e a Jihad Islâmica receberam financiamento, treinamento e armas do regime, armas que foram usadas em 7 de outubro para matar 40 cidadãos americanos e sequestrar mais 12. O cenário doméstico e as violações de direitos humanos também merecem destaque. Em 1988, houve um massacre em uma prisão, que resultou na execução de milhares de prisioneiros políticos iranianos. Ao longo das décadas, o regime executou dezenas de milhares a mais. Há também discriminação legal contra as mulheres, como leis de hijab obrigatório, estatutos de herança e peso do testemunho desiguais, além de ausência de direitos em divórcio, casamento e questões familiares. Agora, se isso não for suficiente, organizações de direitos humanos também documentaram a extensa violência sexual usada contra manifestantes presos, incluindo a repressão mais recente contra homens, mulheres e até menores de idade. Na verdade, o regime costuma mirar crianças. A partir do final de 2022, ondas de envenenamentos afetaram milhares de meninas em idade escolar no Irã para impedi-las de protestar contra o regime. Eles também recorrem repetidamente à violência para realizar ataques de falsa bandeira, achando que isso, de alguma forma, vai gerar apoio interno dentro do Irã. Nos anos 1980, explodiram o Cinema Rex para incriminar outros. Em 2020, após o assassinato de Qasem Soleimani, o regime derrubou um avião comercial, o voo PS-752, matando 176 pessoas, achando que conseguiria culpar os Estados Unidos. O regime inicialmente negou a responsabilidade antes de mais tarde admitir que cometeu um erro, mas nenhum iraniano, é claro, realmente acredita neles. É por isso que, só nas últimas semanas, eles têm denunciado o regime por usar escolas e hospitais para realizar atividades militares, colocando conscientemente a população civil em risco.
Mas finalmente vamos considerar a arquitetura financeira aqui. O regime desviou bilhões de dólares para o Hezbollah, o Hamas e os Houthis, enquanto sua própria moeda está em queda livre e eles não conseguem fornecer o mínimo necessário em um país rico em recursos. Em vez de priorizar o povo iraniano ou até mesmo acordos comerciais mutuamente benéficos, eles usam redes de evasão de sanções para garantir ativos no exterior exclusivamente para pessoas do regime. Seus agentes não são diferentes. As redes financeiras do Hezbollah atuaram na América Latina e no hemisfério ocidental, envolvidas em esquemas criminosos documentados para financiar operações que podem ameaçar diretamente os Estados Unidos. Quando dizem que não é uma guerra dos Estados Unidos, a resposta deveria ser: então, de quem é essa guerra? Em algum momento, o argumento de que essa não é a nossa luta desmorona diante do peso de um histórico de 47 anos, porque a República Islâmica não se moderou. Ela se adaptou. Ela aperfeiçoou a guerra por procuração. Ela aperfeiçoou a evasão de sanções. Ela aprimorou a intimidação fora do país e a repressão interna. Você pode discutir o como e o quando, mas não o histórico. Agora vamos do histórico ao resultado. O que os Estados Unidos ganham se esse regime cair e um Irã livre o substituir? Bem, há muitas coisas, mas vou explicar para você uma por uma, pelo menos algumas delas para os propósitos deste episódio. Primeiro, o colapso da arquitetura de proxies. O Hezbollah não se sustenta sem Teherã. Os Houthis não têm capacidades avançadas sem Teherã. O Hamas não recebe financiamento contínuo e fornecimento de armas sem Teherã. Todo o sistema regional de pressão que tem como alvo as tropas dos Estados Unidos, aliados dos Estados Unidos e desestabilizado rotas marítimas, depende de um regime em Teherã que vê a guerra por procuração como doutrina. Remova esse patrocinador ideológico e toda a estrutura enfraquece. A segunda questão são os mercados de energia. O Irã possui uma das maiores reservas de petróleo e gás do planeta. Sob sanções e isolamento ideológico, essa capacidade permanece limitada. Mas um Irã normalizado e economicamente integrado traria uma oferta substancial aos mercados globais e reduziria a dependência de nações como a Rússia. Mais oferta diminui os prêmios de risco geopolítico e reduz a influência de Moscou. Terceiro, o custo do contenção. Por 4 décadas, os Estados Unidos mantiveram uma presença militar no Oriente Médio, projetada em parte para dissuadir e conter o expansionismo desse regime. Grupos de porta-aviões, sistemas antimísseis, infraestrutura de bases e rotações de tropas não são conceitos abstratos. É o dinheiro do contribuinte que é necessário para promover esses interesses americanos e proteger vidas americanas. Mas um Irã não hostil altera esse cálculo de forma dramática. Isso não elimina a necessidade de uma presença dos Estados Unidos da noite para o dia, mas reduz a exigência de uma arquitetura permanente de contenção em alerta máximo e abre as portas para uma nova era de paz e prosperidade em toda a região. Quarto, proliferação nuclear. Um Irã à beira de se tornar nuclear pressiona a Arábia Saudita, pressiona a Turquia, pressiona o Egito. Cascatas de proliferação regional não acontecem isoladamente. Se o regime islâmico fosse eliminado, a pressão por uma corrida armamentista regional diminuiria drasticamente, o que seria algo bom para todos. Quinto, integração econômica e oportunidades de mercado. O Irã é um país com quase 90 milhões de pessoas altamente instruídas, tecnologicamente capaz e central geograficamente. Uma transição abriria um dos últimos grandes mercados inexplorados da região e o maior mercado único da região. Infraestrutura, aviação, telecomunicações, modernização energética, tecnologia, bens de consumo. Não se trata de exploração, é sobre normalizar o comércio justo. A sexta coisa é o realinhamento estratégico, que eu meio que mencionei antes, mas é super importante. O regime atual aprofundou seus laços com Moscou e Pequim, transferências de drones para a Rússia, acordos estratégicos com a China, cooperação energética e militar. Um Irã pós-ideológico não se tornaria automaticamente pró-americano, necessariamente, mas também não estaria mais estruturalmente alinhado contra os Estados Unidos como parte de um bloco autoritário. Sétimo, legitimidade interna. A população iraniana demonstrou dissidência diversas vezes, desde protestos estudantis ao movimento verde, ao Mulher, Vida, Liberdade e até hoje. Um governo que reflete seu povo em vez de reprimi-lo altera a equação da estabilidade interna. Se os Estados Unidos se beneficiam quando grandes potências regionais são internamente legítimas, em vez de perpetuamente frágeis e violentas, isso é algo bom para todos. Agora, nada disso garante uma transição perfeita. Mas o que está claro é o seguinte:
O regime atual exporta guerras por procuração, aumenta o risco nuclear, drena os recursos americanos e fortalece a Rússia e a China. Uma estrutura diferente em Teherã altera totalmente esses incentivos. Assim, quando críticos perguntam o que os Estados Unidos ganham, a resposta é simples. Os Estados Unidos ganham menos pressão de segurança sobre suas tropas e aliados. Os Estados Unidos ganham menos pressão de segurança sobre suas tropas e aliados. Os Estados Unidos obtêm mais estabilidade energética e de mercado, além de espaço estratégico, com menor risco de proliferação e menor alinhamento autoritário contra nós. Lembre-se, o status quo não é isento de custos, ele é cumulativo. E a verdadeira questão não é se a mudança traz riscos, mas sim se a trajetória atual traz ainda mais. Então traz? Vamos desmascarar a resposta mais comum que ouvimos à ideia de mudança de regime no Irã. Agora, outro Iraque continua sendo mencionado. Para muitos americanos, isso não é só política, mas uma lembrança de mais de 4.000 militares mortos e dezenas de milhares de feridos. Trilhões de dólares dos contribuintes foram gastos, houve falhas de inteligência e a confiança pública foi quebrada. Por isso, quando os americanos ouvem mudança de regime, pensam em custo, não em estratégia. Essa reação se baseia na experiência. Mas uma análise nacional séria não pode terminar com atalhos emocionais, porque a verdadeira questão que os Estados Unidos enfrentam não é se a intervenção traz riscos, mas se a alternativa, permitir que um regime à beira de se tornar nuclear, que já matou soldados americanos e planejou violência em solo americano, consolide o poder indefinidamente, traz menos riscos. Vamos lembrar que tropas americanas estão estacionadas no Iraque, na Síria e em vários estados do Golfo. Essas forças já foram alvo de milícias apoiadas pelo regime. Ataques dos Houthis ao transporte marítimo afetam cadeias de suprimentos e mercados de energia, elevando o preço dos combustíveis para os americanos. Quando o regime avança o enriquecimento de urânio para 60% de pureza e restringe a fiscalização, um regime com um histórico comprovado de hostilidade contra os Estados Unidos se aproxima da capacidade de produzir armas nucleares. Quando denúncias federais descrevem planos de assassinato ligados à Guarda Revolucionária dentro dos Estados Unidos, a segurança dos americanos comuns é ameaçada em nosso próprio território. Então vamos deixar isso bem claro. O Iraque, em 2003, foi uma invasão liderada pelos Estados Unidos contra uma ditadura que estava em grande parte contida. Os Estados Unidos desmontaram a estrutura de governo e tentaram criar uma nova ordem política enquanto enfrentavam uma insurgência multifacetada. Foi uma intervenção maximalista, mas esse modelo não é o único disponível na história. A Europa Oriental, em 1989, não exigiu que os Estados Unidos invadissem e reconstruíssem países do zero. Na Polônia, Hungria, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária, os regimes comunistas apoiados pelos soviéticos caíram devido a enormes protestos internos, combinados com pressão constante do Ocidente, pressão econômica, pressão diplomática e, sim, dissuasão militar. A queda do Muro de Berlim significou que as tropas americanas na Europa não precisavam mais se preparar para uma guerra em grande escala com divisões de tanques soviéticos atravessando a Alemanha. Isso reduziu o risco de confronto nuclear que pairou sobre a política de segurança dos Estados Unidos por décadas. Com o tempo, países como Polônia, República Tcheca, Romênia e outros ingressaram na OTAN, o que expandiu as alianças dos Estados Unidos e fortaleceu sua posição defensiva na Europa. Esses países adotaram economias de mercado, criando novos parceiros comerciais e oportunidades para empresas americanas. Na Ásia, Coreia do Sul e Taiwan também passaram, ao longo do tempo, de sistemas autoritários para aliados democráticos que hoje são pilares da arquitetura econômica e de segurança dos Estados Unidos. E sim, também existem exemplos de mudança de regime alcançada por meio da força militar que, no final das contas, fortaleceram a segurança e os interesses americanos no exterior. A derrota da Alemanha nazista resultou em uma Alemanha ocidental democrática, que se tornou uma das aliadas mais próximas dos Estados Unidos e motor econômico da Europa. A derrota do Japão imperial resultou em um Japão democrático, que hoje é um dos parceiros de segurança mais fortes dos Estados Unidos na Ásia e uma das maiores economias do mundo. Essas transformações exigiram força e reconstrução, mas o resultado não foi uma instabilidade sem fim nem guerras eternas. Foram dois dos aliados mais estáveis, prósperos e democráticos do mundo moderno.
Casos diferentes, métodos diferentes. Mas o ponto é simples: nem toda mudança de regime termina em desastre. Algumas mudam o equilíbrio global de poder de maneiras que melhoram dramaticamente a segurança e a prosperidade dos Estados Unidos a longo prazo. O argumento de um outro Iraque parte do pressuposto de que não fazer nada não tem nenhum custo. E esse pressuposto é categoricamente falso. O custo do Iraque está bem documentado, mas também está o custo de 4 décadas de guerra por procuração do Irã, perturbação marítima, desestabilização regional, planos de assassinato e proliferação nuclear. Ao contrário do Iraque em 2003, o Irã hoje já está profundamente integrado aos conflitos regionais. O Irã é um epicentro de influência transnacional ativa, do Líbano ao Iêmen, à Síria, ao Iraque, à faixa de Gaza e até mesmo à Venezuela e ao Reino Unido. O argumento da instabilidade vale para ambos os lados. Você não pode argumentar que remover o regime traz risco de instabilidade, enquanto ignora que o próprio regime é o principal motor da instabilidade regional. Agora, é verdade que a história pune intervenções imprudentes, mas a história também puniu o prolongado desprezo por ameaças crescentes. Os americanos aprenderam essa lição em 11 de setembro, quando uma ameaça que crescia à vista de todos foi subestimada até se tornar catastrófica. O que nos leva ao caso iraniano de hoje. O Irã não é uma construção colonial artificial. Também não é um país árabe com histórico de extremismo islâmico. É um Estado-nação antigo, com uma identidade nacional forte que, francamente, foi colonizado pelo Islã. É um Estado com altas taxas de alfabetização, uma população tecnologicamente sofisticada e décadas de oposição interna documentada em busca de democracia e direitos humanos. Ao contrário do Iraque, já existe uma estrutura de transição sendo proposta pelo líder da oposição, o príncipe herdeiro Reza Pahlavi, que de longe é quem o maior número de iranianos está pedindo para liderar um governo de transição. O plano dele descreve abordagens em fases, especificamente projetadas para evitar o colapso institucional e o caos, sabe, outro Iraque. Então, a verdadeira questão não é se pode haver risco, mas sim se o risco de longo prazo de um regime ideologicamente expansionista à beira de se tornar nuclear supera a tendência. O risco de transição de mudança política. E a resposta é não. Bem, nossas histórias boas, ruins e feias serão breves esta semana. Como sempre, vamos inverter a ordem para terminar positivamente. Então, primeiro o mais importante. A guerra de propaganda insana e feia que estamos vendo agora. Neste momento, há um grande escândalo enquanto o regime islâmico tenta fazer de tudo para desviar a atenção de seus fracassos após aqueles ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel que eliminaram, bem, quase toda a liderança deles. Então, o que eles fazem? Distraem. O regime fez a alegação grandiosa de que os Estados Unidos ou Israel atacaram uma escola de meninas em Minab, no Irã, e mataram mais de 140 meninas. Agora, além de ser divulgado só pela mídia estatal da República Islâmica, essa história parece estranha desde o início. Primeiro, a localização geográfica da suposta escola não é apenas adjacente a uma base da Guarda Revolucionária, mas fica dentro da própria base. Além disso, não há evidências de que a escola tenha sido alvo, e faz sentido que um ataque à base da Guarda Revolucionária cause danos à escola próxima. Mas a maior questão aqui nem é se houve um ataque ou não. E, aliás, eu mesma investiguei isso pessoalmente e confirmei com as forças de defesa de Israel que eles não tiveram nenhuma participação nesse ataque em específico. Por que há uma escola de meninas dentro de uma base da Guarda Revolucionária Iraniana? Só isso já pode ser considerado um crime de guerra, especialmente se a presença de civis na base foi para disfarçar atividades militares. E claro, atacar uma base é totalmente legítimo segundo o direito internacional. Enquanto isso, esse caso, sem nenhuma evidência ou os nomes das supostas crianças mortas, está circulando entre todos os suspeitos de sempre na mídia, que por acaso têm ligação com o regime ou outras causas anti-americanas. Então, eu mesma conversei com moradores de Minab que conseguiram acesso à internet brevemente no sábado e eles me disseram que nem sabiam da existência de tal escola e não conhecem ninguém que frequente esse lugar. Eles nunca ouviram falar disso nem sabiam quando foi fundada. Uma das minhas fontes também afirmou que a comunidade acredita que existem depósitos de mísseis sob a própria base, o que poderia agravar qualquer ação militar com explosões secundárias, caso realmente tenha acontecido. Ainda não sabemos os detalhes do caso e toda a perda de vida civil é uma tragédia.
Mas sabemos que a República Islâmica está se esforçando muito para apresentar isso como algum tipo de acusação moral contra os Estados Unidos ou Israel, apesar do fato de que os moradores relataram que ninguém tem permissão para visitar o local ou ver o que aconteceu ou qual é a extensão dos danos. Ninguém viu as fotos das vítimas. Ninguém recebeu qualquer informação além do que está na mídia do regime, que é conhecida por mentir. Antes de acreditar nessas histórias absurdas, considere a fonte, que neste caso é sórdida. A má notícia da semana foi o ataque de mísseis balísticos iranianos contra Beit Shemesh. E sim, embora já tenhamos visto dezenas de ataques com mísseis, inclusive aqui em Tel Aviv, este foi um lembrete duro de que nenhuma defesa é hermética. No domingo, a República Islâmica e seu aparato militar, incluindo a Guarda Revolucionária Islâmica, dispararam contra Omã, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Catar, Arábia Saudita e também atacaram áreas residenciais em Israel, como Jerusalém e regiões próximas. Agora, não só um míssil caiu perto da cidade velha de Jerusalém, que supostamente é sagrada para os mulás, certo? Mas também atingiu um abrigo em Beit Shemesh, que sofreu um impacto direto que matou 9 pessoas e feriu 30, no ataque de míssil com o maior número de vítimas que vimos até agora. Esta guerra pode ser justa, mas traz consequências. Que a memória dos que caíram seja abençoada. E finalmente, para terminar com uma nota feliz, algo que esperei anos para dizer. Ali Khamenei, o Hitler do nosso tempo, o carniceiro do povo iraniano, está morto, graças às forças de defesa de Israel. Nos ataques iniciais da guerra, as FDI eliminaram 40 altos oficiais do IRGC e do regime, incluindo Khamenei, assim como o comandante do IRGC, Mohammad Pakpour, e o secretário do Conselho de Segurança Nacional, Ali Shamkhani. Ele foi eliminado em um ataque massivo ao complexo do líder supremo em Teherã. O regime negou o dia todo a eliminação de Khamenei, mas avaliações das FDI confirmaram sua morte, que foi admitida no dia seguinte. A precisão e exatidão das FDI deixaram o regime mais uma vez completamente vulnerável. E desta vez, junto com o povo iraniano, vamos empurrar essa ditadura genocida para o abismo. Um Irã livre está chegando e está mais perto do que nunca. Voltaremos na próxima semana com mais histórias e atualizações sobre a região e a guerra contra a República Islâmica. Se quiser compartilhar uma história, me contate nas redes sociais. Emily K. Schrader ou Emily em Tel Aviv no Instagram. Até a próxima semana na JNS TV.